Minha amiga blogueirinha me passou a perna. Eu e minha melhor amiga crescemos juntas. Sempre amamos acompanhar blogueiras e digitais influencers. Daí nós tivemos a ideia de criar conteúdo. Ela me ajudava e eu ajudava ela. Nós inventávamos ensaios fotográficos, gravávamos vídeos juntas e era bem divertido. Mais pra ela do que pra mim, porque ela só gostava dessa parte divertida. Ela postava tudo de qualquer jeito, sabe? Já eu não, sempre fui muito perfeccionista, então eu levava a sério, pesquisava, estudava, até que eu realmente comecei a crescer. E ela não. Então ela começou a comprar seguidores e participar de alguns sorteios para ver se me acompanhava. E ela realmente até passou o meu número de seguidores. Comecei a conseguir algumas parcerias porque eu ia atrás, mas ela vivia reclamando que ninguém chamava ela para nada. Até que algumas parcerias minhas falaram comigo dizendo que ela tinha entrado em contato com eles, falando muito mal de mim e que cobraria a metade do valor para fazer. Traí meu marido com o professor da academia. Eu só estava casada há 2 anos e meu casamento já estava pra lá de frio. Meu marido sempre chegava do trabalho, ia assistir o futebol, comia e dormia. Ele também nunca me levava pra sair. Eu dei uma descuidada um pouco na minha aparência, mas parecia que ele nem olhava mais pra mim. Eu já estava cansada disso, resolvi me cuidar e entrei na academia. E o professor de lá era muito lindo, sério. Mas nem passou pela minha cabeça nada, até ele começar a me elogiar o tempo todo. E a minha autoestima foi lá em cima, fazia tanto tempo que eu não me sentia assim. Ele pediu meu WhatsApp e no começo eu resisti, mas depois eu dei. E aí começaram os papos, cada vez ficando mais quentes. Até que rolou o primeiro fique e depois nós passamos a ficar quase todos os dias. Meu marido já tava me achando meio estranha, mas um dia enquanto eu tava tomando banho, ele pegou meu celular e viu todas as conversas. No mesmo dia ele terminou tudo comigo e foi embora de casa. O meu professor do nada mudou comigo e se afastou. E depois eu descobri que ele fazia isso com um monte de alunas. Fui babaca por ter terminado com meu namorado. Eu comecei a trabalhar numa empresa e conheci o Breno. Ele sempre ficava tirando brincadeirinha com segundas intenções, sabe? Chamava pra sair depois do expediente. E aí a gente começou a ficar e logo começamos a namorar. Ele era um cara bem legal, mas ele tinha algumas atitudes que eu não gostava. Ele morava com a mãe dele e ela fazia simplesmente tudo pra ele. Só faltava mastigar a comida pra ele. Às vezes ele tava jogando videogame e ela até dava a comida na boca dele. E aí ele começou a falar que era pra eu ir aprendendo, porque quando a gente casasse eu ia fazer pra ele tudo que a mãe dele faz. E além de tudo, ele era muito machista. Então eu terminei com ele dizendo que eu queria era um homem pra namorar e não uma criança pra cuidar. Eu ficava com o pai do meu namorado. Quando eu tava na faculdade, eu vivia zero luxo, sabe? Era contando as moedas pra comprar o almoço. E eu não aguentava mais isso. Até que eu conheci o mundo dos sugar daddies. E depois que eu entrei nele, eu simplesmente não conseguia mais sair. Enquanto eu tava solteira era ótimo, até eu me apaixonar e começar a namorar. Eu ficava pensando se algum dia eu ia ter coragem de falar pro meu namorado em que eu trabalhava. E se ele seria capaz de aceitar porque morria de medo dele descobrir. Um dia ele me chamou pra jantar com a família dele pra me apresentar pra todo mundo. Quando eu cheguei no restaurante, eu fiquei pasma. O pai dele era meu cliente. Fui babaca por ter beijado a minha melhor amiga. Eu sempre fui muito na minha e nunca tive amigas próximas, até chegar uma menina nova na minha escola. A gente se deu muito bem e começamos a fazer tudo juntas e ficar grudadas o tempo todo. Até minha mãe começar a implicar com essa amizade, dizendo que isso não era normal, que eu parecia uma lésbica e proibiu de vez da gente se ver. A gente continuou se vendo escondido e um dia minha mãe pegou nós duas conversando na rua e fez um escândalo. Na hora eu fiquei com tanta raiva que dei um beijo na minha amiga, mesmo sem sentir nada. Acabou que ela ficou com raiva de mim e um fake quase destruiu a minha vida. Minha família sempre foi simples e eu comecei a namorar o Pedro, que era de família rica. Até que eu comecei a frequentar a casa dele e a mãe dele sempre me olhava dos pés à cabeça e tentava me ignorar. Como se já não bastasse essa situação com minha sogra, um fake começou a me atormentar todos os dias, dizendo que eu era muito feia pro meu namorado, que ele me traía, que merecia coisa muito melhor e mais coisas horríveis. Eu sempre bloqueava, mas no outro dia fazia outro. Até que um dia eu tava na casa do meu namorado e simplesmente explodi e resolvi responder. Mas a cada mensagem que eu mandava, eu escutava o som de uma mensagem chegando perto de mim. Quando eu fui seguindo o som, descobri que o fake era minha sogra. Namorou comigo e com outra ao mesmo tempo. Voltei com meu ex no Natal do ano passado. Viajamos juntos no Réveillon e foi incrível. Voltamos para nossa cidade e na semana seguinte ele disse que tinha que viajar para a Serra com um amigo do trabalho antigo, mas eu sabia que ele nem gostava desse amigo. Fiquei super chateada e desconfiada, porque durante o término nós nos envolvemos com outras pessoas, mas não quis arranjar briga e me arrumei para sair para beber com os amigos.
Assim que ele viu meus stories arrumada pra sair, começou a me xingar, dizendo que eu tava com outro, que tava traindo ele, e eu simplesmente comecei a chorar. Na mesma noite ele disse que queria voltar de viagem pra dormir comigo, mas eu tava muito chateada e não aceitei. Enfim, 2 meses se passaram e eu acabei descobrindo que o amigo do trabalho antigo que ele falou se chamava Clara. E enquanto nós dois estávamos completando 4 anos de namoro, ele estava completando 1 ano de namoro com ela. A ex dele estava grávida. O Du morava na minha rua e desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui apaixonada por ele. Ele tava namorando, mas era um daqueles namoro ioiô que toda semana termina e volta. E dessa vez já fazia mais de 1 mês que eles tinham terminado e parecia que realmente era sério. Com isso, ele começou a me notar e a se aproximar de mim. Então passamos a ficar e logo engatamos um namoro. E eu me sentia a mulher mais feliz do mundo. Eu só queria cuidar dele, dar tudo pra ele e ser tudo pra ele. Comigo tudo ia ser diferente e eu era a pessoa perfeita pra ele. Até que começaram a surgir uns boatos na minha rua de que a ex dele tava grávida dele. E ela começou a soltar umas indiretas de que eu era uma destruidora de família e que ele devia estar com ela e com o filho deles. Eu aguentei tudo isso porque amava ele demais. Do nada ele terminou comigo e no mesmo dia postou foto com ela, dizendo que estava muito feliz em ser papai. Eu sofri demais e depois que a criança nasceu descobriram que o filho nem era. Meu namorado era obcecado pela ex. Conheci um cara pela internet e depois de quase 1 mês conversando, nós começamos a namorar. O namoro era à distância porque ele morava em outra cidade, mas ele sempre vinha por aqui passar o final de semana na minha casa. Depois de alguns meses namorando, o negócio ficou tão sério que ele me deu até um anel de compromisso. Tinha um porém, ele já tinha sido casado, mas fazia tanto tempo e ele não tinha mais contato com ela, então eu não dei muita importância. Até que um dia eu resolvi viajar pra conhecer a cidade dele. E quando eu cheguei na casa dele, eu fiquei simplesmente em choque. Tinha foto dele com a ex dele na casa inteira. Com várias fotos deles no casamento, até mesmo se beijando. Eu questionei ele disse que era apenas uma pessoa que tinha sido muito importante na vida dele. Eu não engoli isso e quis ir embora. Fui devolver o anel de compromisso pra ele. Percebi que o nome da ex dele estava gravado na parte de dentro do anel. Fui trair meu namorado e peguei ele me traindo. Eu sempre gostei de ter um relacionamento estável e o Fê era perfeito, me tratava como uma princesa. Mas um lado meu amava a emoção e eu não resistia ao Samuel. Então minha vida era assim, namorava o Fê e vivia dando umas escapadas com Samuel. Até que um dia eu falei pro Fê que ia dormir cedo porque tava com dor de cabeça enorme. E fui pra uma festa num sítio com Samuel. Quando cheguei lá, peguei o santinho do meu namorado, fumando, bebendo e com 2 mulheres sentadas no colo dele. Então fingi que alguém tinha me avisado, fui flagrar ele e saí de vítima. A minha irmã engravidou do meu marido. Meu marido e minha irmã tiveram um relacionamento antes da gente começar a namorar, mas eles sempre deixaram bem claro que isso já tinha ficado pra trás há muito tempo e que não sentiam mais nada um pelo outro. Ela tava até noiva de um cara. Nós convivíamos muito bem juntos e eu nunca notei nada demais, até que um dia a gente foi viajar todo mundo junto e eu percebi que tinha alguma coisa rolando entre eles. Pouco tempo depois da viagem, a minha irmã e o noivo dela se separaram e ele veio me procurar dizendo que eu era muito ingênua, que tinha certeza que minha irmã e meu marido tinham um caso. Eu vi tirar a limpo essa história com meu marido e ele negou a todo custo. Então decidi perguntar pra minha irmã, porque eu sabia que se ela tivesse mentindo eu também ia saber. Ela disse que eles nunca deixaram de ficar e que tava esperando o filho. Peguei meu namorado e minha madrasta no flagra. Meus pais são separados e eu moro com meu pai porque não me dou muito bem com a minha mãe. Mas o meu pai é daquele tipo que vive trocando de namorada, sabe? Mas até aí tudo bem. Até meu pai começar a namorar a Débora, que era quase da minha idade. Quando meu namorado vinha pra minha casa, a Débora vestia o menor short que ela tinha, colocava o top mais decotado e se perfumava inteira. Sem falar que ela sempre dava um jeito de estar onde a gente tava, ficava passando o tempo todo e ainda puxava assunto com meu namorado, que ficava olhando pra ela que nem um bobão. Isso me dava uma raiva enorme. Às vezes parecia que eles estavam flertando na minha frente e quando eu ia dizer alguma coisa pro meu namorado, ele dizia que eu tava ficando louca. E ele foi dormir na minha casa, como ele sempre fazia às vezes, mas eu acordei de madrugada e ele não tava na cama. Eu saí pela casa procurando ele. Entrei na cozinha, eu me deparei com a pior cena da minha vida. O meu namorado me traindo com a minha madrasta da pior